Fala aí, fãs de One Piece, tudo certo? Estou de volta aqui em mais um vídeo. Hoje estamos aqui para ranquear, né? Fazer uma tier list dos meus Mugiwaras favoritos, tá? A gente vai ranquear aqui os 10 chapéus de palha, né? Em ordem, vamos dizer que decrescente, né? Começando aqui pelo Jinbe, indo até o Luffy, tá? Vou apresentar aqui para vocês então os nossas tiers, né? Temos aqui os top tier, né? Que são os mais top que eu acho aí, né? Lembra que não é de força, tá? É de gosto. De gosto, tá? No máximo 3. Temos aqueles que representam o bando. Pô, o cara é top demais, né? O cara não é o top tier, mas ele é foda. Temos o Curto, aquele cara que eu gosto. E não sei se vai ter, mas se tiver, tem aqui o Malomenos, né? Porque não tem nenhum ruim, né? Essa é a verdade. Todos são personagens extremamente bem construídos e muito zica, né? Cada um tem seu papel no bando, né? Todo mundo tem sua função. Mas existem, claro, aqueles que você gosta mais, né? E essa vai ser uma tier list mais de opinião, né? Porque ela é um pouco diferente se a gente fosse falar de força, por exemplo, né? Claro que se eu pegar aqui, por exemplo, Luffy ou Sandy, Luffy ou Zoro, pô, claramente é fato que o Luffy é mais forte, né? Mas vai ser uma tier list de opinião, beleza? Então a gente vai começar aqui pelo Jinbe, né? Que foi o último Mugiwara aí a entrar pro bando, né, cara? E o Jinbe é um cara muito zica, né? Tem que falar. Ele é um cara muito top, né? Ele aparece pela primeira vez, se não me engano, em Impel Down, né, lá ele já tá conversando com o Ace lá, né? Então ele já até conhecia um pouco o irmão do Luffy, né? E acabou descobrindo que o Luffy ia vir resgatar ele, né? Aí ele fica tipo. O próprio Ace fala que pro Jinbe que o Luffy seria um ótimo capitão, né? E muito por isso que ele se interessa pelo Luffy e acaba salvando várias vezes ele na guerra de Marineford. E principalmente após dela, né? Após dela é quando o Jinbe, né, fala que o Ace tinha morrido, né? O Jinbe fala, não, você tem seus companheiros ainda, né? E meio que revive a vontade de viver do Luffy, né? Mas ele não é um cara que mostrou tanto igual aos outros, né? Porque ele foi o último a entrar, como eu falei. Então, por conta disso, ele é um dos caras mais fiéis desse bando, né? Mas é aquilo de que eu gosto, cara. Ele é um cara legal, ele é o timoneiro, né? O cara que controla o navio ali, né? Essa é a função dele no bando. Mas ele não merece estar no top tier pra mim, tá? Não merece estar no top tier, então ele vai ficar aqui no representa, beleza? Agora temos um cara aqui um pouco polêmico pra mim, tá? Que é o Brook, né? O Brook, né, cara, que é apresentado lá no arco de Filler Bark. É o músico barra piadista do bando, né? Ele é um cara, não tem como falar, velho. Se você gosta de caras engraçados, ele é o cara certo, né, velho? O Brook é um, né? A função dele é ser piadista e ele faz muito bem, né? Desde lá de Filler Bark, né, ele tem o Brook é um cara que tem uma imensa gratidão pelo Luffy, né? Porque o Brook ficou 50 anos lá navegando no nada, né? Com a sombra roubada lá, não podia sair no sol, que os piratas Rumbar, né? O antigo bando dele tinham todos morrido lá de doença, se eu não me engano, né? O flashback dele é muito triste. E o Luffy acaba encontrando ele e chama ele pro bando meio que do nada, né? Por ser o Luffy. Ele chama ele pro bando meio que do nada e ele aceita, né? Depois tem toda a história dele se desenvolvendo em Filler Bark, né? Ele recuperando a sombra do, do Brook do Moria, né? Mas assim, cara, no geral, falar pra você, não é um cara que eu curto tanto, tá? Tipo, não acho que ele é um cara, tipo, tem significância, assim, vamos dizer, pro bando. É meio polêmico falar isso, mas eu não gosto muito dele. Assim, gosto, né? É um cara da hora. Mas entre os 10 assim, não é os que eu mais curto, tá? E ele é um cara que é. Não sei se posso dizer pouco aproveitado, porque ele teve muitos momentos, né? Ele teve momentos em um ano lá, ele teve, né, em Whole Cake lá, ele. Pô, o cara foi muito foda, né? Roubando o Poneglyph lá da Big Mom e tudo mais. Só que obviamente, ele é um cara que também que entra, né, pré-time skip, mas ele é o penúltimo a entrar no bando, né? Então, tipo assim, ele não pegou a jornada desde lá do começão. Então, tipo, hoje em dia, a história não tá, né? Eu considero isso algo muito bom, inclusive, né? Vou explicar o porquê. Não tá tão focado nos Mugiwara hoje em dia. Né, justamente porque tem personagens muito mais fodas pra ele mostrar. Tipo, não quero mais ver sobre o Brook e esses caras. Quero ver, tipo, não quer ver Shanks, não quer ver Dragon, Joy Boy, né? Então não acaba não sobrando muito espaço mais, né? A parte mais, tipo assim, de pensão dos Mugiwara, mas foi no pré-time skip mesmo, né? Hoje em dia não é tanto assim e eu acho ótimo isso porque a gente já viu muito sobre o bando, tá? Mas de tudo isso eu vou colocar o Brook em curto, né? Porque, como eu falei, não odeio ninguém daqui. Mas o Brook é um dos caras que eu não gosto muito, tá? E falar nisso, chegou no cara aqui que eu já vou dar spoiler, que é o que eu menos curto do bando, que é o Frank, né? O Frank, ele começou como um vilão lá em Water 7, né? Batendo no Soap lá. Essa cena é bem legal. Eu gosto bastante dessa parte do Frank lá quando ele não era do bando ainda. Lá em Water 7, cara, ele é o carpinteiro. Ele é o carpinteiro do Chapéu de Palha. Foi que construiu o Sunny. O cara é extremamente importantíssimo pro bando. Faz as invenções robóticas da hora, né, cara? Ele acaba entrando no bando depois de uma cena da Robin lá, né? Muito foda. E só que ele aparece pouco. É pouco aproveitado também. A série inteira. Não é um cara muito forte também. Tipo, não que isso é
sinônimo de ser bom, mas... não, nada a ver com o que eu falei, não tem nada a ver. Mas fato que ele não é também, tá? Ele... Uns bagulho de robô lá dele que ele faz, eu não curto muito essa parte de robô. Eu achei ele um cara... Tipo, ele tem uns bordão, né? Uns bordão dele, mas eu não acho ele muito engraçado também, tipo... Muito legal, cara. Eu não curto muito o Frank, não, velho. É pouquíssimo aproveitado o Frank. As lutas dele também são todas, cara, lutas horríveis dele, cara. Ele faz lutas péssimas, tipo, contra o Sasaki, velho. Luta muito ruim. A melhor luta dele no, no anime foi contra o Senhor Pink, mas pelo fato do Senhor Pink ter uma história, porque a luta mesmo foi horrível também. Então eu não curto muito o Frank, tá? Então deixo ele aqui como o cara que é o menos curto desse bando, né? Deixar ele atrás, né? No caso tem que ser. A tier list vai da esquerda pra direita, né? Então eu curto mais o Brook do que o próprio Frank, né? Agora temos a primeira garota do bando, né? A Nico Robin. Nico Robin, cara. Ela é apresentada lá no arco de Alabasta, também como uma vilã, né? Quando ela se aliou a Baroque Works do Crocodile, né? Depois que o Luffy derrota o Crocodile, né? A Robin meio que se junta ao bando forçadamente por ela mesma. Ela mesma vai lá, né? E chega no Luffy, mas porque, né? Ela se juntou pra cor exclusiva porque ela não vem mais assistindo na vida dela, né? Porque tudo que aconteceu em Ohara, o flashback dela é muito triste, cara. A história dela é muito triste, cara. Então ela se junta ao Luffy, né? E mais, né, também meio que sem sentido, né, cara? Mas esse sentido é encontrado, né, depois de Enies Lobbies, onde o Luffy arrisca, né, queima a bandeira do governo mundial, declara guerra contra o governo mundial somente pela Robin, né, cara? E a Robin tem uma imensa gratidão, né? E, tipo, a Robin, cara, se eu falar daqui, velho, tirando o Luffy, deve ser a pessoa mais importante desse bando, sem dúvida alguma. Tá? Porque ela é a única aí que uma das. Não sei se é a única ou uma das únicas pessoas vivas que conseguem ler os poneglyphs, né? Então, tipo assim, se pra pensar, ela era pra ela ter uma recompensa maior que o do Luffy, não. Maior não, mas. A segunda recompensa do bando teria que ser dela, né? Pela sua importância, né, cara? Eu gosto muito da personalidade dela, é uma personagem meio sombria, tem uns pensamentos da hora lá, sempre achando que vai dar tudo errado. A Robin é uma personagem muito legal, tá? Muito legal. E por tudo que ela representa aí também, eu vou deixar ela na frente do Jinbe, tá? A Robin pré-time skip, eu não acho ela tão, tão legal. A do pós eu já acho que ela fica mais da hora, né? Diferentemente do próximo da tier list, que é o Chopper, né, cara? O Chopper, ele ficou mais fofo depois do pós-time skip, né? Mas o Chopper, vamos falar disso depois. O Chopper também, né, é o tirando os 5 primeiros, né? Ele é o que entra depois da Reverse Mountain, né? No caso, lá na Edge Drum, né? Quando ela não fica doente, o Luffy escala lá, né? Pra tentar achar a Correira, né? O Chopper tem uma história muito triste também, lá do Dr. Hiriluke, né? Acaba ficando com a Correira, né? Aprende medicina lá. E é lá que eles acham, né? O Chopper, que não era nenhuma rena e nenhum humano, né? Porque ele foi rejeitado pelo bando e assim, né? Ele acabou... O Luffy convidou ele pro bando, mas ele achou que ele não ia poder ir, né? Porque o Luffy não ia aceitar um monstro, entre aspas, no bando dele, mas o Luffy fala a famosa icônica frase vamos, né? Defende a bandeira dele do Apple. E assim que o Chopper entra pro bando, né, cara? O Chopper é um médico, né? E, cara, ele protagoniza muitos momentos legais. Tipo, ele é meio que o mascote do bando, né? Isso é, tipo, não tem como você odiar o Chopper, né, cara? Ele é muito fofinho, ele é muito legal. Mas... também é um cara, tipo, que... no pré-time skip ele era mais da hora, tá? No pós, tipo assim, ele fica meio zoadão, eu acho. Acho que pioraram muito, o Oda piorou muito ele no pós. Não que ele fica ruim, né? Porque mais ou menos ele tem momentos muito bons. Né? Lá em Wano, quando ele dá um soco no Queen, por exemplo, salva todo mundo lá, né? É um cara extremamente, o Chopper é extremamente engraçado, né? Gosta de algodão doce, não sei porque eu falei isso, mas ele gosta, é fato. E, né, ele tem também a personalidade dele que toda vez que alguém elogia ele fica todo estranhão lá. É um cara muito legal, que por pouco, cara, por tudo que ele representa, cara, quase que eu deixo ele atrás da Robin, mas eu vou deixar ele na frente da Robin, tá? Sendo bem sincero, cara, eu prefiro o Chopper do que a Robin, por fato do Chopper ser um cara mais legal, né? Tipo assim, esse fato de ser engraçado, depois a gente vai falar mais disso quando chegar o Zoro, mas ele também é legal, né? Mas quase que eu deixo ele atrás da Robin, tá? Se bobear, né, mais pra frente, né? Porque tudo em One Piece muda, né? Por exemplo, eu fiz né, faz uns 2, 3 meses que eu fiz o tier list de arcos de One Piece que eu achava. Na época eu coloquei o Wano em primeiro e a Egghead em segundo, né? Hoje em dia, né, com falta apenas um episódio pra Egghead acabar, eu já acho que a Egghead superou o Wano, né? Então, assim, questão de poucos meses aí, você já muda tudo, né? Mas, por enquanto, o Chopper fica na frente da Robin aí, tá? Agora temos a segunda garota do bando, né? E ela, por ordem de entrada, né? Ela entrou oficialmente no bando depois de Long Park, tá? Então ela é a quinta integrante do bando, né? Apesar de que muita gente acha que ela é a terceira, né? Mas não é. Oficialmente ela entra em Along Park, né? Depois que o Luffy salva ela, né? Vamos falar disso.
Cara, eu acho a Nami simplesmente uma personagem, uma das melhores personagens de One Piece tranquilamente, cara. Eu gosto muito da personalidade dela. Gosto muito, tipo, que ela é meio que uma mãe pro bando, né, cara? Tipo, ela que deixa tudo em ordem, ela que consegue, né, muita gente fala que ela tem até haki, né, porque ela consegue espancar o Luffy, o Zoro e o Sanji em menos de 3 segundos, né? Ela é a personagem mais forte do bando é a Nami. Eu acho, cara, eu acho ela muito legal, cara. Tem gente que acha ela chata, eu não acho, muito pelo contrário, tá? Acho que essa personalidade dela, né, cara, e as cenas dela são muito boas, cara. Tipo, as cenas dela são todas. Eu gosto muito engraçadas. A cena dela com o Sandy, com o Luffy, com o Zoro. Acho que ela interage bem com todo mundo do bando. Tá? Ela linka com todo mundo do bando muito bem. As cenas dela com o Sandy são, cara, pra mim são muito hilárias. Eu gosto muito, né? Desde quando ela começou, né, cara? Ela entrou como alguém que parecia confiável, mas não era. Na verdade, ela era uma traidora por conta do que o Arco tava fazendo com ela. Aí o Luffy, mesmo assim, não desiste dela, vai atrás dela, descobre tudo, ajuda ela, cara. Tem aquela, pra mim, a melhor cena de One Piece aí, cara, que é, né, o Luffy. Ela pedindo ajuda pro Luffy, e o Luffy chega em Long Park lá, né, com o Zoro, com o Sop e com o Sandy, pra derrotar o Arlong, né, cara, quando o Luffy coloca o chapéu de palha na cabeça da Nami e fala, mas é claro que eu te ajudo, né, um negócio assim. Cara, não tem como, a Nami é simplesmente muito boa, cara. É em Whole Cake também, muito top, cara, a cena dela com o Sandy, ela é uma pessoa muito sentimental, né? Por exemplo, naquela cena lá que o Sop, né? O Sop e o Luffy duelam, né, cara? O Zoro dá uma dura nela, falando, não, o Sop tem que ficar lá e tem que pedir desculpa, né? A Nami já não queria, né? A Nami também, ela não entende muito bem, entre aspas, o Sanji, né? Quando o Sanji sai do bando, ela fica muito brava com o Sanji, muito brava com o Sanji mesmo. Dá até um tapão na cara dele lá, né? O Luffy já entende mais. Mas pra mim é um personagem que entra no meu top tier aqui, tá? Deixar a Nami na frente de todo mundo, tá? E em sequência já, cara, temos também outro personagem pra mim incrível, tá, velho? Incrível, incrível. Que é. Tá, não vou dar spoiler não, na verdade, né? Mas, cara, o Sanji, desde quando ele entrou pro bando, cara, ele tem função de cozinha do navio, né? Ele entrou pro bando lá no Baratie, né? Quando o Luffy chama ele pro bando, ele não quer ir, mas no final ele acaba decidindo também, muito por conta da Nami também, um pouco, né? Ele acaba entrando um pouquinho por conta da Nami também. Eu acho que talvez se fosse a Nami, talvez ele não entraria no bando, né? Talvez, não sei. Mas, cara, eu acho ele um personagem muito engraçado. Acho personagem muito, tipo, foda também. Personagem foda, velho. Tipo, tudo que ele faz é muito legal, muito épico, cara. Tem cenas do Sanji que são muito épicas, né, cara. O passado dele, a gente acha que é um, só que na verdade, né, realmente é, mas também é outro passado, né, que ele sofre muito lá da família Vinsmoke, né, cara, que ele vem, no arco de Zou, ele vai lá pra tentar proteger o bando, acaba ferrando mais ainda o bando, mas no final de tudo você entende um pouco ele, né. E a personalidade dele de, tipo, de ser gadão, assim, pô, eu acho muito top, velho. Muita gente não gosta, né, fala que a Toei acaba estragando o Sandy, cara. Eu já acho muito top, né? Muita gente fala depois do pós-time skip ele ficou, eu acho muito ruim. Eu acho que ele melhorou, tá? Eu prefiro mais o Sandy do pós do que do pré. Acho que ele ganhou mais identidade, né? A identidade dele é essa. Tipo, todo mundo tem uma identidade no bando, cara. A identidade dele, do Sandy, é essa, né? E por conta disso, ele fica na frente da Nami, em, por enquanto, em primeira na nossa tier list. Aqui, beleza? Agora, cara, um cara que tinha potencial pra muito, hein? O Soap, cara, a decadência do Soap é triste, mas mesmo assim, cara, não tem como, ele é um dos caras mais legais, engraçados, né? O atirador do navio, né? Tem esse estilo mais covardão, né? O terceiro a entrar no bando lá no arco do Soap mesmo, né? Quando. Na Vila Ciru, se eu não me engano. Vila Ciru, acho que é. É isso mesmo, Vila Ciru, né? Quando. O Soap, de todos aqueles, é o que tem a história menos triste, né? Assim, é triste, né? A história dele, tipo, a mãe dele morreu, o pai dele abandonou ele e tudo mais, mas comparado com os outros, ele é que tem a história menos triste aqui, na minha opinião, né? E ainda, né, na época conhece a Kaia, né, que vira amiga dele, então ele tem essa fuga, assim, vamos dizer, né? E ele acaba entrando pro bando, né? Tipo, o Sop é um meme, né, cara? Ele é um meme, mas ele é um meme que tinha potencial. Ele, tipo, no Pré-Time Skip ele é muito foda, velho, muito foda. O Sop, tipo, é um cara engraçadão, ele tenta fazer algumas coisas, ele luta do estilo dele, né, cara? Depois do pós, ele piora bastante, tá? Vamos ver como é que vai ser em Elbaf. Né? Não sei, mas né, muita gente fala que, né, em teoria, o Elbaf era pra ser o arco do Soap. Não sei que tem, vamos ver se vai ser mesmo. Né? Porque, assim, agora o Soap parece que ele, tipo assim, cada arco que ele passa, ele retrocede, sabe? Parece que ele vai criar coragem num arco, só que no outro ele já fica bundão de novo.
Ele é engraçadão, sendo sem engraçado, ele é muito engraçadão. O Soap não tem como, o Soap é um dos caras mais engraçados do bando, né, cara? Essa função de piadista, tem hora que ele até rouba essa função do Brook, né? Mas, cara, no geral, ele é um cara muito top, tá? Não tem como. O Soap é zica demais. Ninguém odeia o Soap, apesar de que ele tinha potencial pra estar nesse top tier aí, mas ele não vai entrar, tá? Ele vai ficar aqui na frente do Chopper, tá? E agora, cara, um dos caras mais polêmicos aí, né, velho? Rononoa Zoro. O cara sola todo mundo, né? O cara sou o solador do bando, né, cara? É o imediato, não tem como, né? É o imediato. Pré-time skip, cara, é o seguinte, o Zoro é difícil, por quê? Porque, cara, o Zoro no pós-time skip, tipo assim, se eu pensar em você quer personagem legal, não vai ser ele. O Zoro é foda, ele não é legal. Ele fica muito chatão, velho, muito chato, assim. É um negócio que a gente fala que, por exemplo, o pré-time skip de One Piece, ele era muito mais legal. Por quê? Porque ele era mais engraçado, tinha mais interação com o bando. Eu já discordo total. Não, isso é verdade, isso eu concordo. Mas eu acho, assim, que você, pô, você quer rir, velho, você vai assistir Mr. Bean, mano. Não é que eu quero, não é que a história é foda, tá ligado? Não é que é um bagulho, tipo assim, tem que ter os momentos de piada também, tem que ter os momentos de obviamente, mas assim, mano, até numa parte do anime, cara, que não dá mais pro Zoro ficar brincando de pega-pega com, né, que tem essa cena no pré-time skip de pega-pega com o Sop e com o Luffy, tá ligado? Não tem como. É, tipo, tá nas cenas muito mais épicas que essa. Acho que tem que entender isso, né? Que o pré-time skip foi uma coisa, porque tinha que ser, e o pós tá sendo outra, porque tem que ser. Só que o Zoro, velho, ele fica chato até demais. Assim, ele exagera, tá ligado? O Zoro exagera na chatice. E muita gente, né? Isso é também algo, tipo, que é entendível, porque, né? Porque muita gente fala que é por conta que ele não conseguiu ajudar o Luffy a salvar o Ace, ele se sente culpado por conta disso, né? Ele é imediato do bando, então por ele ser imediato do bando, ele parece que ele tem um peso a mais que ele carrega, né? Tipo, todo imediato é meio assim, né, pra pensar. Tipo, o Katakuri, né, da Big Mom era assim. O Ben Beckman parece um pouco assim. Quem mais? O King do Kaido era um pouco assim, né, cara? Um dos caras que quebra esse padrão bastante é o Marco, né? O Marco já é um cara mais zoeirão lá, mais da galera, né? Coisa que normalmente os imediatos não são. E o Zoro é igual os outros, né? Ele é meio fechadão assim. Mas, pô, não tem como. O cara é muito foda, né, mano? Tipo, cenas épicas. Que essa época é com o Zorão, não tem como, tá? Que é. Tipo, a lealdade dele com o Luffy é algo absurdo, cara. Tipo, é algo de se invejar mesmo. Pô, muito top, né, cara? Ele faz até uma referência, né? O Luffy e o Zoro com o Roger e com o Rayleigh, né? Quem sabe mais pra frente deve ter uma referência com o Joy Boy com alguém, não sei. Mas de tudo isso do Zoro, eu deixo ele atrás do Soap e na frente do Chopper, tá? Cara, atrás do Soap ainda porque eu acho, tipo... Se o Zoro fosse, cara, o que ele é hoje, mas um pouquinho mais legal, ele estaria ou no top 3 ou pelo menos na frente do Soap, tá? Mas de momento eu deixarei. E agora, né, temos simplesmente o protagonista, o capitão dessa tripulação inteira, quem reuniu todos e quem, né, tirando a Nami, né, pra mim, que a Nami é uma personagem, ela linka com todo mundo muito bem. Mas não, tirando a Nami não, né? Na frente da Nami, mas a Nami em segundo, no caso, é o cara que linka com todo mundo do bando, cara. Ele consegue ter interação fantástica com todos os personagens do bando. É o Luffy, né, mas tipo, não vou estender muito aqui, mas o cara é o Luffy, cara. Ele consegue ser engraçado, consegue ser bobão, consegue, tipo, atrair as pessoas pro lado dele. O cara, tipo, quando ele preza muito certo, né? Cara, a única coisa que eu tenho contra o Luffy, cara, é que às vezes ele acaba sendo um pouco, vamos dizer que, egoísta pelos próprios pensamentos dele. Por exemplo, quando ele bota uma coisa na cabeça e quer convencer isso, cara, é muitas das vezes ele podia acabar ferrando muito o bando. Tipo, quando ele vai pra Marineford sozinho. Cara, se não fosse todo mundo lá, tipo, o Jinbe, Crocodile salvou o Luffy já, o Bug, o Shanks, cara, o Luffy, o Lau chegando depois, o Luffy era pra ter morrido lá. Muitas vezes ele toma decisão, tipo, sim, sem pensar nada mesmo, sabe? Tipo, isso, né, cara, acaba muitas vezes quase ferrando o bando. Mas no final de tudo acaba dando bom, porque o Luffy é um cara que tem muita força de vontade, tipo, ele é um cara que preza muito pelo certo, pelos amigos, né? Pelo bando inteiro, né, cara? Outra coisa que me irrita um pouco nele, a falta de quando ele tá certo, ele vai, né, seguir nessa linha ainda. Ele vai até o fim nisso, assim. E, tipo, não tem limites pra provar isso, né? Então, né, um exemplo disso é a cena da Vivi, né? Lá em Alabasta, quando, pra provar, tipo, não lembro o que era direito, mas que a Vivi tava errada no negócio, o Luffy tava certo lá, o Luffy ficava dando socão na Vivi, tipo, nada a ver esse soco, mas o anime faz retratar como se fosse algo, tipo, vamos dizer que o Luffy fez isso pra demonstrar uma coisa que era certa. E realmente era. Mas, tipo assim, não precisava. Não precisava, tá ligado? Mas de tudo isso, cara, é o GOAT, né, mano, do Chapéu de Palha. Não tem como. O Luffy é o Luffy, né, cara? E assim fica a minha tier list dos favoritos do Chapéu de Palha, tá? Luffy em primeiro, seguido por Sanji e Nami, tá?
Em quarto lugar, abaixo na tier list, fica o Soap, o Zoro, o Chopper, a Robin, e o Jinbe. E um pouco mais abaixo, que eu não curto tanto, né? Mas obviamente curto pra caramba, né? E são dois caras que têm muito potenciais, estão tendo alguns spoilers sobre eles aí no mangá, cara. Que, pelo visto, eles têm muito potencial aí pra, tipo, fazer algo a mais, né? O Brook principalmente, Malfrank, o Brook principalmente, Malfrank também. Então pode ser que eles, né, obviamente, pode ser que essa opinião mude ao longo do tempo. É difícil, né? Cara, o que eu mais posso mudar aqui, como eu falei pra vocês, cara, é permutar aqui a Robin na frente do Chopper. E até mesmo o Jinbe, quem sabe? Porque o Chopper tá caindo muito, cara. Eu falei nisso aqui no vídeo, mas tá caindo muito. Mas, de momento, né, até o último episódio de Egghead, essa é a minha tier list. Espero que tenham gostado. Deixa de vocês nos comentários. Abraço. Falou.